O câncer tem cura e eu quero convidar você hoje para a gente conversar sobre o excesso de peso e câncer. Pela primeira vez, extremamente bem agasalhado. Não sei se foi a primeira vez, mas está muito frio aqui em Campinas. Acredito que onde você esteja também esteja bastante frio. Essa sensação térmica de que os nossos ossos vão se quebrar e a gente vai encolher cada vez mais, e eu quero sempre trazer esse conteúdo especial para você. Meu nome é Alexander, já tive câncer de pâncreas, metástase no fígado e quero ajudar você a se erguer tendo uma alimentação focada para a remissão do câncer. O tema de hoje é o excesso de peso. Poucas pessoas sabem do risco que alguém tem quando apresenta o excesso de peso. Bom dia a todos que estão entrando, a Rê, que é minha paciente, a Cleo está aqui também, o Celo. Olha que bacana. Poucas pessoas sabem, mas o câncer de mama hoje no Brasil, ele tem mais relação com excesso de peso do que com cigarro. Isso já demonstrado por meio de pesquisas que as mulheres, elas têm apresentado mais câncer de mama por conta da gordurinha a mais, do excesso de peso a mais. E esse excesso de peso foi um ponto mais importante, mais forte para a formação do câncer do que o próprio cigarro. Lembrando que mulheres, ao longo dos anos, têm aumentado o consumo do cigarro, mas mesmo assim, com o aumento do consumo pelas mulheres, isso não se equipara ao excesso de peso que elas têm apresentado. A gente sabe que o excesso de peso ele pode alterar a produção de hormônios que alimentam o câncer. Hormônios naturais que a gente já conhece, progesterona, estrógeno, insulina e outros, estão associados à formação do câncer quando produzidos de forma desequilibrada. Eu sempre friso, eu sempre coloco que a maioria das pacientes que chega até mim já fala: doutor, mas eu não fumo, eu não bebo e tive câncer. Eu, normalmente, como tenho contato com a pessoa, né, por vídeo ou ela é minha paciente, eu já consigo verificar se ela está acima do peso ou não. Pela própria aparência dela, por anos de experiência tendo contato com o paciente, a gente já enxerga isso. Você já vê que o principal fator de risco para ela ter desenvolvido o câncer foi o excesso de peso. Quando está em tratamento oncológico excesso de peso, em especial câncer de mama, o meu foco não é reduzir a gordura dela, o meu foco é ela aguentar o tratamento, porque esse tratamento quimioterápico e outros vão matar o câncer. Mas é claro que muitas pacientes minhas, no primeiro mês, perdem bastante peso, na primeira semana perdem bastante peso, exatamente porque você precisa oferecer uma combinação especial de alimentos para que ela possa reduzir a gordura, manter a massa muscular e, quem sabe, até ganhar quando ela pratica alguma atividade física. Mas isso não está consciente para 300 mil mulheres todos os anos que têm contato com câncer. A cada ano, o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, assim como o Ministério da Saúde e outros órgãos oficiais, mostram que nós temos por ano 300 mil novas mulheres com câncer. E a maioria dessas mulheres está acima do peso. Não significa que você, por não estar acima do peso, não tem risco de desenvolver a doença. Existem diversos outros fatores, mas o que está dormente na mente de muitas mulheres é o excesso de peso. É só você ir, por exemplo, para o supermercado, que é um local onde a gente consegue ver mais pessoas, ou ir à igreja, ir a um culto, que você vai ver ao seu lado diversas mulheres, diversos homens que estão acima do peso. Eu não estou falando do obeso, eu estou falando do gordinho. Só de estar gordinho, você está abrindo porta para o câncer aparecer. Se você está em tratamento, eu estou tranquilo, porque provavelmente você tem o seu nutricionista olhando para você, cuidando de você. Agora, vamos pensar nas pessoas que não têm câncer hoje e, infelizmente, amanhã ou depois podem desenvolver. E por que ela vai desenvolver? Porque ela criou um ambiente favorável ao aparecimento do câncer. Então, para os nutricionistas, nunca foi uma questão estética a obesidade, nunca foi uma questão de beleza, sempre foi uma questão de saúde, sempre foi uma preocupação para que você não desenvolvesse as doenças mais sérias que a medicina encontrou, que a gente coloca
Em primeiro lugar, o câncer, depois as doenças cardiovasculares. Muitas mulheres morrem de infarto, morrem de derrame, e o grande responsável por isso é o excesso de peso. E por que a pessoa fica com excesso de peso? Por uma matemática muito simples. Não é aquela questão de comer mais caloria e gastar mais energia, porque isso na prática clínica não funciona. É porque essa mulher consome pouca proteína e pouca gordura para ela. Alexander, me fala qual que é essa quantidade. Impossível. Nós temos 100 milhões de mulheres no Brasil. É impossível ter uma conta matemática certinha para falar quanto essa mulher vai consumir de proteína e gordura. Por isso a importância do atendimento individualizado e personalizado, para que o profissional possa direcionar quanto de proteína e quanto de gordura, ou, resumindo, quanto de carne gorda, quanto de ovo, quanto de peixe, quanto de frango, quanto de porco, quanto de azeite, quanto de óleo de coco, se você gostar, quanto de banha, se você gostar, quanto de manteiga, se você gostar, vão fazer parte da sua alimentação. Esse é o segredo, essa é a chave. A gente já sabe que, infelizmente, os brasileiros consomem muito carboidrato. Aí entenda carboidrato, por favor, como lasanha, como massa, como pães, como biscoito de água e sal, até o biscoito de água e sal entra nisso, como bolacha recheada, como massa podre, massa folhada. Esses são os grandes alimentos associados ao excesso de peso. Quando a gente fala, por exemplo, do arroz e do feijão, quando a gente fala do batata, cará, inhame, apesar de terem carboidrato, a absorção desse carboidrato é lenta. Diferente do farináceo, que a absorção desse carboidrato, desse açúcar é mais rápida. Então, a pessoa tem uma tendência a comer mais e engordar mais também. Quando você come um prato de arroz e feijão, a sua saciedade, ela dura horas. Se você come um prato, por exemplo, mas um lanche de bolacha recheada ou bolacha água e sal, você não para até terminar o pacote. E muitos, como eu já vi, colocam nessa porcaria de bolacha de água e sal a famosa porcaria da margarina, que é uma gordura tão ruim, mas tão ruim, que a mosca tem coragem de pousar no cocô, mas não tem coragem de pousar na margarina. Pensa nisso. Então, muitas pessoas que já chegaram até mim, pacientes que começaram o tratamento, infelizmente falaram, nossa, Alexandre, eu como margarina. E ela não tinha nem consciência de quão ruim era esse produto. Esse produto é extremamente péssimo para a sua saúde. Tenho contato só com uma pessoa que não é minha paciente, que adora margarina. E aí, nesse caso da pessoa adorar, eu vou proibir? Não, o papel do nutricionista não é proibir. É ensinar e controlar a ingestão. Então eu falo para ela, consuma margarina, mas reduza para a quantidade tal. Então, dessa forma, você consegue controlar o problema, não o que você vai solucionar. Porque a margarina é uma gordura que está associada à dificuldade do seu açúcar no sangue funcionar, o que a gente chama de resistência à insulina, e isso não é positivo para ninguém. Inclusive, várias pessoas hoje que estão com peso saudável podem apresentar resistência à insulina, exatamente porque cada vez mais estão sedentárias e se alimentando mal. Então, pensa nisso. Será que eu hoje estou com um comportamento de colocar substâncias no meu corpo que colaboram para eu manter eu gordinha, eu com excesso de peso? Será que eu hoje não tenho câncer? Ainda bem, fico feliz. Mas não estou criando condições para que o câncer apareça amanhã na minha vida? Então, você tem o poder e a possibilidade de mudar agora. Muitas mulheres que estão fazendo tratamento hoje comigo com câncer gostariam muito de ter ouvido esse conteúdo lá atrás, antes, para que ela não tivesse que passar por isso. Você tem essa oportunidade hoje, você tem esse privilégio hoje, mas eu não sei se você vai abraçar essa história de se preocupar com o seu peso e preocupar com essa redução do excesso de gordura. Talvez seja difícil entender um pouquinho o que é o excesso de gordura, mas de uma forma geral, não de uma forma certeira. Normalmente, quem tem excesso de gordura, ele tem uma circunferência abdominal acima de 80 centímetros para mulher e acima de 90 para homem, de maneira geral. E o IMC, o índice de massa corporal, que é um cálculo que você faz pegando o seu peso, dividindo pela sua altura ao quadrado, esse valor ele tem que ser inferior a 25. Esse é o resultado que aparece na calculadora.
A partir disso eu tenho certeza que não estou com excesso de peso? Não, você não tem certeza, você tem um norte. É importante avaliar outras medidas antropométricas que o nutricionista tem a habilidade de fazer para realmente fechar a ideia se você tem excesso de gordura ou não. Mas se você se livra do excesso de gordura hoje, você promove saúde. Como eu falei, meu foco com as minhas pacientes com câncer não é reduzir gordura, mas todas elas estão mantendo o peso, que isso já é ótimo, e reduzindo gordura. Não é adequado durante o tratamento oncológico ou no uso de bloqueador hormonal aumentar a gordura, exatamente porque a gordura do seu corpo ela pode colaborar para a produção de hormônios que alimentam o câncer. Então esse ponto é fundamental, poucas pessoas têm consciência e acesso a isso, e menos ainda têm acesso a um profissional que possa proporcionar essa vantagem, esse resultado positivo para você. Tá bom? Então, a live hoje era para eu chamar a atenção sobre o excesso de peso, chamar a atenção de que é possível você mudar essa história. Se você é viciado em açúcar, na verdade não existe o vício em açúcar, mas a pessoa tem um comportamento compulsivo com açúcar. Come muito açúcar, come muita massa, é exatamente porque a sua alimentação não é focada para remissão. Todas as minhas pacientes que começam a consumir a combinação especial de alimentos que eu passo para elas, elas reduzem esse apetite exagerado para doce. Tem casos de pacientes minhas que no ano passado, na hora que elas se viam na frente do doce, elas não resistiam e consumiam demais. E nesse ano, quando elas estão fazendo o tratamento comigo, ela não apresenta isso. Ela falou assim, é claro que eu sinto vontade de doce, Alexandre, mas essa vontade foi controlada, ela não saiu mais do meu controle. Então faça a sua alimentação estar ao seu comando e não você a comando da alimentação. Porque se a gente soltar essa pessoa no universo que é cheio de massas, que é cheio de macarrões, que é cheio de pães, que é cheio de carboidratos, de açúcar, de achocolatado, de suco com açúcar, de café com açúcar, essa pessoa dificilmente vai conseguir reduzir o peso dela. Ela vai cada vez mais aumentar e isso vai impactar negativamente no tratamento. Alguns médicos já têm pontuado isso para os seus pacientes, que ele precisa urgentemente reduzir a gordura, pensando no paciente que não é oncológico, e no oncológico o médico fala, você não pode ganhar mais peso, é manter isso ou reduzir. Então é esse trabalho importante que o nutricionista que tem experiência com câncer consegue fazer com os pacientes. Me lembro de uma das pacientes minhas que eu falei, o nosso foco não é reduzir peso, nosso foco não é reduzir peso. Ela perdeu 5 quilos no primeiro mês sem fazer atividade física. Então, e 5 de gordura, a gente consegue avaliar e perceber isso. Assim como outras que ganharam 2 quilos e em uma semana perderam esses 2 quilos. Então é possível fazer isso e você precisa apenas ter um guia, você precisa ter apenas uma pessoa que tem experiência para cuidar de você. Falando dessa experiência, quero aproveitar então para convidar você para a maratona anti-inflamatória no câncer e ela vai ocorrer agora na próxima semana, segunda noite, quarta noite, sexta noite, dia 23, 25 e 27. É 100% online, 100% gratuito. Você, para fazer inscrição, você acessa o meu perfil no Instagram e ali debaixo da inscrição para a maratona tem um link. Você clica nele, você vai ser direcionado para uma página segura, que é a minha página pessoal, alexandermarcelos.com.br/maratona, e lá dentro você vai conseguir deixar seu e-mail e se tiver interesse de receber 3 e-books especiais para o tratamento do câncer, você também poderá ter acesso. Então você clica depois do e-mail abaixo dessa informação para adquirir os 3 e-books e você vai receber o passo a passo para você conquistar esses livros, né, virtuais para você. Tá bom? Quero agradecer a sua atenção, a sua presença aqui. Continuamos conectados pelas redes sociais e vamos nos falando. Um grande abraço.